Ô Zaidan, não sei se você teve a oportunidade, porque o dia é intenso, mas Osmar Terra está desde as 9 da manhã falando lá na CPI da Covid. Era inevitável que isso viesse a acontecer, acho que você também esperava isso, mas estava na cara que os senadores iriam explorar algo que foi flagrante no comportamento do Osmar Terra, do deputado, ao longo desse período todo, desde o início da pandemia, que foram as declarações que ele deu, né? E declarações meses a fio, com pontos de vista que alguns deles não se confirmavam. Na verdade, boa parte deles não se confirmavam, que era do fim da pandemia. E isso foi mostrado, e logo no início da apresentação dele, ele, antes de ter sido questionado, foram dados 15 minutos a ele para que pudesse fazer ali uma defesa prévia, ou que ele pudesse expor o que pensava, e ele disse: sei que aparecerão vídeos com as minhas declarações sobre, mas é que todas foram dadas quando na China houve o controle da pandemia, mas isso foi lá no começo, ainda lá no começo. E depois aí veio uma enxurrada de vídeos, ele estava certo nesse aspecto, uma enxurrada de vídeos que traziam depoimentos dele até o início desse ano, até o mês de abril, falando exatamente as mesmas coisas relacionadas ao fim da pandemia. Talvez tenha sido ali um dos pontos mais críticos da participação dele, as afirmações que ele deu, né, Zaidan? O pouco que eu vi foi o Osmar Terra, primeiro, confirmando aquilo que ele havia dito em relação aos medicamentos, dizendo inclusive que tomou e que para ele considera que foram importantes. Ele que é neurologista, né? Inclusive foi secretário no Rio Grande do Sul, na época do H1N1, ele teve uma participação importante lá, isso até que o tornou mais conhecido e tal. Mas o deputado Osmar Terra, o ponto que os caras queriam chegar, até isso foi dito antes, numa entrevista à Bandeirantes, ao José Luiz da Atena, na Rádio Bandeirantes, Manhã Bandeirantes, o Osmar Terra disse que o objetivo de levar o Osmar Terra lá, o Omar Aziz, o objetivo de levar o Osmar Terra lá, o objetivo disso, o Omar Aziz, era a história do gabinete paralelo, né? E, no entanto, até porque ele era visto como uma das figuras centrais, quem convidava, quem chamava e tal, para que as pessoas participassem daquele negócio. E isso ele negou. Ele disse que não participou de nenhum gabinete paralelo. E o Omar Aziz disse para o Datena que o principal objetivo da convocação era ouvir dele a respeito do gabinete paralelo. Quanto a cloroquina e ivermectina e tal, as coisas ficaram na mesma, né? Ou seja, perguntaram, ele disse que tem as mesmas posições, não mudou suas posições e que inclusive tomou esses medicamentos. Mas o mais importante, que era a história do gabinete paralelo, ele negou, não disse que não existiu, mas disse que ele não sabe de nada e não participou de gabinete paralelo. Teve um momento, Zaidan, em que eu até achei que iam explorar um pouco mais isso, mas acabaram não falando nada depois. Ele estava falando sobre a questão da influência, né, do que ele diz e do que o presidente queria saber, e usava ele como uma referência para obter informações e opiniões. Ele estava sendo questionado a respeito da eficácia de vacina, que o presidente não era um apoiador de vacina, e aí colocaram ele no mesmo rol. Ele falou: não, eu sempre fui um apoiador de vacina e tal. Inclusive, aí tem essa declaração dele que passou ao largo. Ele falando mais ou menos assim: no evento em que o presidente assinou a liberação de 20 bi para compra de vacina, ele ofereceu a caneta a mim. Ele falou, ofereceu a caneta a mim. E ele entendeu, Osmar Terra, que era uma simbologia dele dizendo, de tanto que eu disse pra ele, ele resolveu liberar a grana pra vacina. O que, evidentemente, acho que qualquer pessoa em sã consciência diria pro presidente, compre vacinas, porque a vacina é o que vai acabar trazendo a retomada de uma maneira muito mais ligeira e proporcionando menos mortes. E menos ocupação de hospitais e tudo mais. Mas isso ele deixou claro, ele tem um tipo de relação com o presidente que o aproxima de dar opiniões sobre os mais variados temas, inclusive o mais palpitante de todos, que é a compra de vacinas, né? E ao dizer isso, ele está dizendo que está confirmando que ele nunca foi contra a vacina, mas que teve de convencer o presidente, né? Isso. Da importância. De tanto que eu falei, a expressão é exatamente essa, as palavras dele. Exato.
Agora, é preciso separar as coisas. O fato de alguém defender o tratamento inicial não significa que seja contra a vacina, né? Isso são coisas distintas. Inclusive, outro dia, quando aqueles dois médicos foram lá, o Zimmermann e o Francisco, eles ambos disseram que são totalmente favoráveis à vacina, etc. Mesmo assim, eu vi, por exemplo, numa manchete da Globo News dizendo CPI da Covid, sessão de hoje houve negacionistas. Isso é uma palhaçada, né? Os caras não são negacionistas, eles não são contra a vacina, em nenhum momento se disseram contra a vacina. Eles estavam dizendo lá por que eles apoiam o uso desse medicamento, como médicos. É que lá não tem ninguém que possa dizer se vocês estão errados por isso, por isso, por isso. Inclusive, eles fizeram uma proposta interessante, que os que são contrários e os que são favoráveis estivessem numa mesma sessão, pelo menos representantes, 2 de cada lado e tal, para que discutissem o assunto com conhecimento. Não é? Para que não virasse uma cariação, não com o objetivo de uma cariação, mas que... Exatamente. Um debate, porque não adianta você discutir medicamento com o Renan Calheiros. Agora, daí a televisão colocar, a Globo News colocar a CPI houve negacionistas, quer dizer, é um negócio infantil, né? Infantil, não tem nada a ver uma coisa com outra. No caso do Osmar Terra é diferente, ele falou que no começo ele falou, não, isso aí não vai chegar nem a 1.000 pessoas, né? E tal, estamos em 500 mil, né? Só 500 mil. Ele tentou fazer também comparações com países que o Brasil, entre os países de população parecida e tal, e na hora ele foi rechaçado, claro. Tem uma série de países com populações acima de 200 milhões, eu vou colocar Indonésia, dá pra colocar um monte de Nigéria, em que o volume de mortos é gigantescamente, em números absolutos e em proporcionais também. O Brasil pode comparar com outros países também. Aliás, as comparações foram um capítulo à parte desse depoimento do Osmar Terra, e que segue, vão ter outras repercussões ao longo desse fim de tarde, começo de noite lá em Brasília.